Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Não sei que hora vocês estão vendo essa aula, mas vamos finalizar agora a unidade 1 com as atividades 3 e 4 do Caderno da Cidade, tá? Vamos seguir falando sobre poliedros, tá? Então, quem perdeu, eu vou pôr as aqui em cima para vocês. E vamos seguir nossa análise a partir das atividades do Caderno da Cidade, tá? Então, presta atenção na aula. Finalizando, então, a última sequência dessa atividade, minha turma, vamos, então, para a atividade número 3. E aí nós temos aqui algumas observações na página 34, tá? Vou dar o zoom aqui para a gente analisar essa tabela e vamos fazer a leitura, tá certo? Então, está escrito assim: ainda investigando, Laís percebeu outra tabela com o número de lados do polígono da base e o número de faces do poliedro, correspondente ao polígono da base. Então, por exemplo, quando a base de um poliedro é um triângulo, que tem 3 lados de base, o número de faces da pirâmide é 4 e o número de faces é 5. Quando é um quadrilátero, o número de faces da pirâmide é 5 e do prisma é 6. Quando é um pentágono, 5 lados, o número de faces da pirâmide é 6 e o do prisma é 7. E assim ela continua até o hexágono, que percebeu que era 6, 7 e 8, tá certo? E aí, analisando essa tabela, vocês vão responder essa questão que está aqui, ó. Qual a relação é possível observar no que diz respeito ao número de lados do polígono da base e o número de base da pirâmide e do prisma? E aí vocês vão escrever aqui, certo? Então, na pirâmide, o que acontece quando ele... O que acontece quando a pirâmide, ela... o número de lados em relação ao número de faces, e a mesma coisa no prisma. O que acontece? Então vocês vão analisar essa tabela para mim, certo? Prisma, agora sim. Então aqui é a resposta de vocês, beleza? E na atividade 4, já terminamos a 3 e vamos para a atividade 4. Após o término da pesquisa, Laís desafiou seu amigo Gustavo para fazer algumas descobertas com relação aos prismas e às pirâmides. Ajude Gustavo nesse desafio. Se for o caso, consulte as tabelas das atividades anteriores. Então, volta nas tabelas das atividades anteriores, respondam ou observem para poder responder, beleza? E aí, na página 35, é só voltar lá, tá, gente? Então, é só retornar para ver. Qual é o polígono da base de um prisma que tem 8 vértices? Então, volta lá, procura qual que tem na tabela de vértices, qual que era a base. E vocês vão explicar como vocês descobriram. Então, qual é a base e como descobriu, certo? Então é só escrever aqui para mim essas duas informações, beleza? Descendo, mesma ideia, vamos olhar de novo a tabela dos vértices, então volta nas atividades anteriores, a 1, 2 e 3, e vai responder qual é o polígono da base que tem 5 vértices e explique como descobriu. Só que agora a gente não vai olhar o prisma, a gente vai olhar o lado da pirâmide, tá? Então a mesma coisa, tá? A gente vai colocar aqui qual é a base e como vocês descobriram, tá bom? Volta na tabela, a tabela vai ajudar bastante vocês, tá bom? Esta questão é muito interessante, ele está perguntando assim: um poliedro que tem 7 vértices, ele pode ser um prisma? Explique como você descobriu. Então volta na tabela do prisma e me diz, pode ser? Pode ou não pode? E como você descobriu isso? Então como você conseguiu responder? Olhem bem as tabelas, existe uma característica dos prismas que são muito importantes em relação ao número de vértices. E aí vocês vão me dizer se o 7 cabe nessa característica e se pode ser ou não pode, tá bom? Então, como descobriu? E na última questão, está escrito assim, ó. Qual é o poliedro que tem 6 faces e 8 vértices? Então, vocês voltem lá de novo na tabela. Vocês vão procurar qual é o poliedro que tem, qual deles que tem 6 faces. E ao mesmo tempo, 8 vértices. Tá? Então tem que olhar em 2 tabelas para ver se realmente é o mesmo. E aí vocês vão dizer qual é este poliedro. Tudo bem? Então aqui, ó, é só olhar na tabela, não tem truque. Muito importante, aqui ele está perguntando o nome do poliedro, tá bom? Se for uma pirâmide, a gente vai colocar pirâmide de base triangular, quadrada, quadrangular, hexagonal, pentagonal. Aí vocês vão escrever. Se for um prisma, vocês vão fazer a mesma coisa. Prisma de base triangular, base quadrada, quadrangular, base pentagonal, enfim. Vocês vão só escrever aqui qual é o nome desse poliedro, se ele realmente existe, tá bom? Então responda essas duas páginas 34 e 35, tá?
Não esqueçam de perguntem, tirem as dúvidas de vocês, façam com bastante calma, tá? Deem explicação, reassistam o vídeo quantas vezes forem necessário, tá certo? Fico então no aguardo das respostas de vocês, tirem a fotinho e me enviem, tá bom? Não esqueçam as dúvidas, estou aqui para atender vocês. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Se cuidem.